Olá, você que está aí do outro lado, nós estamos começando o podcast Cultura de Deus. Então nós vamos começar hoje e você sempre terá assim um bate-papo, né, com a gente, sempre falando sobre a cultura de Deus. E aí se você tiver um assunto, dúvida, você pode mandar para nós podemos estar trabalhando toda essa questão. Então, hoje nós vamos falar sobre a igreja da atualidade, o processo e as formas que muitas vezes está acontecendo aí, né? E a igreja, ela é uma igreja digital. Está conosco aí o pastor Diégedes Venâncio, pastor da igreja metodista central em Guarapari, que vai estar conosco nesta manhã, falando um pouco a respeito da questão da igreja da atualidade. Pastor Diégedes, é contigo agora. Bom dia, pastor Orlando, graça e paz a todos e todas que nos acompanham através dessa mídia social, né? Mais uma ferramenta, o podcast, que cada vez mais vem ganhando força aqui no Brasil, uma cultura que já faz parte hoje do contexto brasileiro. E também já é uma evolução significativa, né, da igreja no contexto atual. Outrora usávamos aí só as mídias de Facebook, depois migramos para as lives em Instagram, YouTube, e agora as ferramentas de podcast vêm ganhando cada vez mais força. É um prazer estar fazendo parte dessa mesa, mais uma vez, de diálogo, poder contribuir e poder participar também desse debate. Pastor Diégedes, então, pegando essa questão da cultura de Deus, né, dentro do tema a igreja tua atualidade, como você tem visto a questão da igreja atual nesse processo de uma igreja que a cada dia ela tem que se igualar ao mundo para poder crescer, né, para poder ser igual. Como é que você vê essa questão? Toda evolução, pastor, eu vejo como positiva, só que também tem os seus bônus e os seus ônus, né? A igreja, ela é um resultado da sociedade, né? Conforme a sociedade, no contexto geral, ela evolui, a igreja também sofre essas evoluções. Por outro lado, nós podemos colocar assim como ônus da igreja nesse momento de evolução, como o pastor Carlito Paz, no livro Igreja que Prevalece, ele chama muita atenção para esse contexto de sociedade e como que a igreja ela pode ser uma igreja inovadora. E uma das coisas que o Carlito sempre coloca e deixa isso em evidência é que a igreja ela pode inovar, ela pode atender às demandas dessa nova sociedade. Uma coisa que a igreja não pode é perder os seus princípios, perder as suas origens, perder as suas bases, ou negociar isso para atender uma sociedade cada vez mais necessária, que vê cada vez mais necessidade em ter coisas que simplesmente satisfaçam o seu afã, né? O Guy Debord, que é um sociólogo, o Guy Debord chama atenção num livro que leva o título de Sociedade do Espetáculo. E ele fala que o verdadeiro hoje para essa sociedade, o que é verdade para essa sociedade, é um momento mentiroso. Ou seja, a sociedade ela se apega muito à evidência e ao espetaculismo. Então, para ela, um momento, uma coisinha pequena se torna as mídias sociais, por exemplo, os digitais influencers que através de Instagram, através de outras plataformas demonstram aí uma vida, um modo de vida, né, um ethos, um modo de ser deles, e cada vez mais as pessoas se apegam àquilo dali como verdade. Então, de alguma forma, a igreja está nesse meio aí, né? A sociedade demanda também muito para a igreja essas questões de evoluções sociais, né? E cada vez mais a gente tem que encontrar uma igreja que se adapte, mas uma igreja, conforme o apóstolo escreve aos Romanos, não se conforma ao mesmo tempo com esse mundo, ou seja, que não se amolde a esse mundo ou que não perca os seus princípios para a satisfação desse mundo. Dentro dessa questão, sim, desse processo de evolução,
você vê assim que, de uma certa forma, Jesus ele foi um revolucionário na época, né? Ele trouxe uma proposta nova diante daquilo que estava ali em Israel. É, se fosse eu, se fosse você, escolher 12 discípulos, né? Nós com certeza escolheríamos as escolas acadêmicas, tanto dos Com fariseus como certeza. dos saduceus da época, porque eram pessoas que tinham um conhecimento. E Jesus, então, ele inova pegando pessoas que não tinham conhecimento, povo da sociedade, e traz uma proposta nova, diferente da proposta da época, que era a proposta do templo, né? Para poder trazer a proposta do reino de Deus, para anunciar o reino de Deus. E a cultura da época, né? Jesus ele quebra paradigmas, né? Até que ponto os paradigmas têm que ser quebrados sem perder a vertente do fundamento, né? Principal, assim. Como que a igreja ela vai avaliar sobre essa questão assim? Será que eu estou passando do ponto? Será que eu passei do ponto? Porque a proposta cada vez mais de uma igreja dentro dessa cultura digital, a gente vê hoje assim fenômenos que a gente não via antigamente, né? Antigamente tinha a questão do testemunho. Hoje a questão é você ser diferente, né? Igrejas que vai se modernizando demais, com a preocupação mais com a aceitação do homem do que de Deus, né? Então, qual é o ponto de equilíbrio aí que você, na sua visão? Eu vejo, pastor, que a igreja ela deixou um pouco a cristocentricidade, ela deixou de ser uma igreja cristocêntrica, principalmente as nossas mensagens, e não é vamos colocar assim, não é uma coisa de 2000 para cá, de 2020 para cá, citando aí uma igreja pós-pandemia, né? Mas em 1655, por exemplo, existe um sermão muito famoso chamado Sermão da Sexagésima, que é um sermão pregado pelo padre Antônio Vieira. E que o Antônio Vieira, já em 1655, cita, por exemplo, que os púlpitos já haviam se tornado picadeiros. Nessa época, Antônio Vieira já chama a atenção que os pregadores já não pregavam mais o que se deveria pregar. E os ouvintes já não ouviam mais o que deveriam ouvir. E ele chama a atenção para duas coisas. Qual é o problema? De existir uma semeadura grande e, por outro lado, existir uma colheita muito pequena, raquítica. E aí ele categoriza, a partir da parábola do semeador, ele chama a atenção, é o solo? Será que o problema é o solo? E aí ele chega à conclusão que o problema não é o solo, uma referência às pessoas, né? Que as pessoas estão abertas e necessitadas da palavra de Deus, como o texto bíblico diz que os campos estão brancos para a colheita, etc. O problema seria a semente comparando-se à palavra, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Então, concluindo que não é o solo, concluindo que não é a semente, o que resta é chamar a atenção ao semeador. Não ao semeador em si, mas ao modo de semear. Então, o problema de uma colheita infrutífera seria o modo com o qual os semeadores estariam semeando. Então, a gente chama a atenção, a partir desse sermão do Antônio Vieira, a esse modo como a igreja vem semeando a semente, vem semeando a palavra de Deus. Eu observo aí como uma parte mais técnica da teologia, e eu me prendo muito à questão de Bíblia e a pregação em si, eu vejo muito que um dos grandes gargalos que eu vejo na igreja hoje é exatamente tirar a cristocentricidade da pregação e colocar aí o antropocêntrico, né? Colocar o homem como o centro das nossas mensagens. E aí a gente para de pregar, como o Antônio Vieira diz, deixamos de pregar o que deveríamos pregar e os ouvintes deixam de ouvir o que deveriam ouvir. Porque aí a gente vai mudar as nossas mensagens para tudo que agrade aos homens, para tudo que chame a atenção dos homens. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, tanto em 1 Timóteo quanto em 2 Timóteo, Paulo chama a atenção aos doutores que ensinariam as doutrinas de demônios, né? E eles fariam esses ensinos ou
se dariam a esses ensinos, porque eles já teriam as suas mentes já cauterizadas, e por outro também, por outra razão, Paulo chama a atenção, é que eles seriam mais amantes do mundo do que de Deus. Então, a questão das nossas mensagens, e aí eu cito o Carlito de novo, o livro Igrejas que Prevalecem, o Carlito chama atenção para mensagens contextuais. Esse é o papel que nós temos como pregadores, né? Como bons hermeneutas, que têm aí o papel de interpretar a Bíblia ao nosso contexto. Wesley, por exemplo, chamava a atenção dos seus pregadores leigos que eles deveriam ler de tudo, inclusive os jornais, né? Para contextualizar a sua pregação ao contexto atual. E essas contextualizações, elas, embora a gente deva contextualizar, elas têm limites, elas não são coisas ilimitadas. Existem limites, e um dos limites que a gente pode colocar aqui é, inclusive, a doutrina. A doutrina que a gente tem que preservar pela ortodoxia dela, ou pelo menos por um caminho que não afira, que não transgrida os nossos princípios, os nossos valores. Então, tem como, sim, ser uma igreja contextual, ser uma igreja no meio de uma sociedade em constantes evoluções e mudanças, sem que sejamos uma igreja completamente, como o apóstolo chama a atenção em Efésios, levada de um lado ao outro e como meninos levados por quaisquer ventos de doutrina. Tem como ser uma igreja contextual, sem que sejamos uma igreja completamente fútil aos nossos valores e os nossos basilares, né? As nossas premissas cristãs.